Legal. Bom, pessoal, boa tarde então. Meu nome é Welton. Eu vou falar do artigo An Early Type Recognizer for Dependence Grammar. É um artigo razoavelmente antigo. Ele é uma da. Na verdade, quando eu li eu até achei que fosse um tipo primeiro, né? Eu achei que esse early, na verdade, era de cedo, né? De inicial, mas na verdade esse early é o nome do pesquisador que fez esse algoritmo, né? Então, enfim, tem esse trocadilho também. Mas ele também é um artigo que vai tratar de um dos talvez primeiros sistemas de algoritmos para tentar lidar com uma certa eficiência computacional em cima das gramáticas de dependências e tentar formalizar isso de uma forma adequada para a gente trabalhar computacionalmente em cima disso. Então, meio que um outline do que eu vou falar, né? Eu vou meio que seguir a estrutura do artigo mesmo, eu vou fazer uma breve introdução, apresentar esse formalismo de gramática de dependência que eles tentam passar no artigo, falar das técnicas e dos exemplos que eles vão utilizar no artigo e fazer uma breve conclusão, né? Então, dando um histórico, né? É legal que a gente meio que está se repetindo assim ao longo dos seminários, o que é bom, por um lado, né? Mas vamos lá, tratando do conceito de dependência, né? Calma. O conceito de gramáticas de dependência, né? Então, esse conceito de dependência sintática, né, de dependência entre as estruturas de texto, na realidade ele é bem antigo. O Alex falou da Idade Média no seminário dele, eu fui dar uma pesquisada e tal. Na verdade, é desde das primeiras gramáticas e dos primeiros estudos, talvez o pessoal da linguística saiba melhor isso, mas essa ideia de que palavras elas exercem uma função de dependência, ela é bem antiga. No entanto, essa estruturação moderna que a gente tem das gramáticas de dependência, ela é quase que consenso que ela remonta ao TNE, né, em 59. E quando a gente, em geral, fala para discutir gramática de dependência, a gente faz essa oposição, né, esse contraste entre o TNE e o Chomsky, né, e as gramáticas de dependência e as gramáticas de estrutura frasal. Em termos do que a gente quer passar aqui, que é um formalismo um pouco mais matemático, o que é interessante apontar deste contraste de gramáticas de dependência versus gramáticas de estrutura frasal? Essa estrutura de árvore nas gramáticas de dependência, cada palavra, né, cada um desses símbolos estruturais dessas unidades do texto, elas vão sempre estar ligadas a apenas um único nó nessa árvore. Então, se você pegar cada palavra, ela está só associada a um nó. Ao passo que nas gramáticas de estrutura frasal, você tem cada uma dessas palavras, na verdade, associadas a mais de um nó. Então, esta árvore acaba gerando um outro nó mais superior e tudo mais. Ao passo que, por exemplo, aqui nas gramáticas de dependência, cada palavra tem um nó específico dentro dessa árvore, né? Ok. Esse artigo ele é meio bastante, na verdade, cascudo. Eu, dentro das minhas limitações, eu vou tentar passar para vocês o que eu consegui, viu, gente? E se alguém quiser me interromper, até para acrescentar alguma coisa e tal, pode ficar à vontade também.
Uh, certo. Então, o que é esse objeto matemático, né? Aqui a gente está tentando passar um formalismo matemático do que seria essa gramática de dependência para poder aplicar um algoritmo em cima. Então, o que é esse objeto que a gente vai chamar de gramática de dependência, né? Os autores do artigo eles vão definir a gramática G como sendo essa quíntupla, né, composta de basicamente 5 conjuntos, onde W é um conjunto finito de símbolos, no caso, para o nosso uso vão ser as palavras únicas no nosso vocabulário. C é um conjunto de categorias sintáticas, de todas elas. S é um conjunto que ele é não vazio de categorias raiz, então a gente vai entender um pouco melhor o que são essas categorias raiz, mas é um subconjunto desse conjunto C, né? Então, o que pode ser uma categoria raiz está sempre dentro das categorias sintáticas, né? L vai ser um conjunto de regras de atribuição e elas vão ter essa forma, né? X maiúsculo, 2 pontos X minúsculo, onde esse X vai ser uma categoria sintática e esse Xinho vai ser uma palavra. Então, por exemplo, eu poderia ter a palavra ônibus associado à categoria sintática nome. Então, que a gente poderia ter nome e a palavra Xinho ônibus, por exemplo. E, finalmente, né, T é um conjunto de regras de dependência, né? Então, ao passo que L é esse conjunto de regras de atribuição, ou seja, para uma dada palavra, seria o conjunto de regras onde essa palavra pode desempenhar que categorias sintáticas, basicamente, né? Esse T seria de regras de dependência, que seria quais categorias sintáticas podem depender de outras. Então, é basicamente assim. Associado a um verbo, eu posso ter, por exemplo, um nome. Associado a um nome, eu posso ter um determinante e coisas desse gênero, né? Esse conjunto de regras de dependência T é como eu vou poder formar essa árvore, basicamente. Então, uma regra nesse conjunto T para essa árvore que a gente está vendo aqui seria no V um N. Então, nesse conjunto de possíveis categorias sintáticas associadas à categoria sintática verbo, eu vou ter que ter como possível filho esse N, né? O nome. Certo. Isso aqui é o que a gente está então chamando de esse objeto G, né? Uma gramática, né? O que é uma árvore de dependência, né? Essa dependence tree. Então, vamos assumir primeiro que S é uma sentença formada por N palavras, né? Então, cada W aqui seria uma palavra, que pertence a esse conjunto, basicamente, é um conjunto expandido de palavras adequado aqui. Então, uma árvore de dependência, ela é definida como, primeiramente, o objeto matemático árvore, né? De modo que cada uma dessas palavras da sentença é um nó. Então, nesse contraste aqui que eu havia feito, cada palavra vai virar um nó dessa árvore, certo? E apenas um nó. E esses nós, eles vão possuir nós filhos se houver uma relação de dependência. Então, na realidade, é um tanto quanto mais complicado aqui, no próprio artigo, mas é basicamente assim. Ele vai definir o que é essa relação de dependente governado, né, essa relação de dependência,
e ele vai definir também essa relação de dependência direta e uma relação de dependência que ele vai chamar só de relação de dependência, né? Então, por exemplo, voltando na árvore, você tem uma relação de filha direta, digamos, de estar, árvore e ilustrando, desculpa. Ou seja, o que diretamente eu tenho ligado a esta palavra, a este nó da minha árvore. Então isso vai ser o governante e o governado, digamos. Ao passo que a relação de dependência é simplesmente estar num nó abaixo dessa árvore, né? Tipo, numa folha, não necessariamente a folha próxima, né? Ter uma relação de dependência é estar numa folha de modo que eu consiga voltar para o nó inicial. Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra dependência, ela tem uma relação de dependência com a palavra estar, porque eu consigo retornar. Mas isso não acontece, por exemplo, com árvore, por exemplo, porque eu não consigo voltar, né? Eu preciso passar pelo nó raiz para chegar nessa relação de dependência, né? Outra coisa é que essas árvores de dependência, elas satisfazem uma condição que ele vai chamar de condição de projetividade. O que seria isso, né? Se eu pegar um nó intermediário entre duas palavras, D aqui, ele obrigatoriamente vai ter que estar associado ou a um nó à esquerda ou a um nó à direita, e isso não pode ser cruzado, digamos assim, né? Então, dado dois nós que se ligam, os nós do meio obrigatoriamente têm que se ligar com ele. Basicamente isso, essa relação de projetividade, né? E a raiz da árvore é um símbolo único, tal que segue essa relação, né? Então, a raiz da árvore, se a gente voltar aqui, a gente vê que ela vai ser uma palavra raiz, né? Tal que a classe gramatical da raiz vai ser CR e que vai pertencer a L, ou seja, a classe gramatical da raiz isso. Dada a palavra raiz, essa classe gramatical ela tem que ser atribuída, né? Ela tem que poder ter essa classe gramatical, e a classe gramatical ela tem que estar nesse conjunto S, que é o conjunto de categorias raiz. Ou, em outras palavras, esse formalismo todo é para falar que a categoria sintática da palavra raiz ela tem que estar nesse conjunto de possíveis categorias raiz, digamos assim, né? Ok, então vamos lá. Tentar falar agora um pouquinho das técnicas e da parte mais complicada, digamos assim, do artigo, né? O artigo, apesar de curto, ele é bem denso. E vamos lá. Então, ele vai tentar trazer um algoritmo do tipo Early. O que é um algoritmo do tipo Early, né? Esse trabalho do Early, basicamente, é um trabalho um pouco anterior, ele é de 90 e pouco também, se eu não me engano. Eu até peguei o artigo para ver e tal, mas a ideia dele, basicamente, está associada a tentar fazer os cálculos de forma a otimizar computacionalmente. Então, num contexto de árvores e de algoritmos para fazer essas tabelas de parse, os grafos e tudo mais, a técnica desenvolvida, no caso, seria para baixar esse tempo, essa otimização computacional, né? Basicamente.
como que nesse caso eles estão fazendo isso no artigo, né? A gente vai partir então das regras de dependência e da gramática, né? Vai gerar um grafo de transição e a partir desse grafo de transição a gente vai gerar tabelas de parse. Posteriormente, com as tabelas de parse, a gente consegue pegar uma determinada... isso é gerado em cima da gramática, tá? Essa primeira parte. A segunda parte, basicamente, é tentar identificar essas dependências numa determinada sentença. Então, a partir das tabelas de parse, a gente consegue gerar um outro algoritmo para fazer esse identificador de dependências, né? Construir essa árvore, basicamente. Tá, eu meio que colei os algoritmos. Eu não sei se vale a pena eu seguir passo a passo com os algoritmos. Eu acho que é um acho que não exercício. vale a pena. Acho que É, se tiver a um exercício árvore, talvez que não vale a pena. eu acho que se tiver a regra dependência associada com o grafo. Isso, não, eu coloquei. Isso. Eu coloquei, na verdade. Legal. Mas assim, então assim, eles colocam os algoritmos, eles usaram Lisp e tal, enfim. Então você tem aqui, basicamente, essas duas fases de algoritmo, né? Essa primeira fase que é das regras de dependência para o grafo de transição e aí para a tabela de parse, né? E o identificador de dependências, né? Então, o exemplo que ele usou foi dessa gramática aqui. Então, uma gramática G1 bem simples, que vai ter como S, que é o conjunto de possíveis categorias de nó raiz, apenas como verbos, o conjunto adjetivo e determinante. Eu não lembro o que é aqui, gente. Me desculpem, gente. É determinante mesmo. Acho que pode ter falhado para muita gente. O C é o conjunto de categoria sintática, né? Isso, o conjunto de categorias sintáticas, no caso. Então, o conjunto de categorias que podem ser raiz, basicamente, o conjunto de categorias sintáticas. Esse W seria as palavras no meu vocabulário, né? Então, um conjunto bem reduzido de palavras. O L seria o conjunto de categorias associadas às palavras. Então, o I ele vai poder ser só nome, o sol só verbo, a determinante, enfim, assim por diante, né? E, finalmente, esse T, que é o conjunto de regras de... fugiu o nome? Regras de dependência, isso. Essas são as regras de dependência. O que seriam essas regras? Nesse caso aqui desse conjunto, a gente tem 7 regras, que é... se a categoria for verbo, ela pode ser dominante de um nome, de nada e de um ou mais predicados, né? De um ou mais pronomes, na verdade. É isso. Verbo, nome, pronome, adjetivo, tá. E aí você tem 2 regras para verbo, né? Então, pode se formar dessa forma, né? Como sendo dominantes, governando um nome ou governando vários pronomes. Ou aqui no caso, né? No primeiro caso, vai. O verbo ele pode ser um ou dois. Então, ele pode estar dominando um ou 2 nomes, né? E alguns pronomes. No caso de nomes, você também tem 2 regras, né? Então, ele pode estar associado a vários adjetivos e vários pronomes, ou um determinante, vários adjetivos e vários pronomes. No caso de pronomes, ele vai estar associado a um nome, né? Vai estar governando o nome,
E no caso tanto de adjetivos quanto de determinantes, eles não vão poder governar nada, basicamente. Essas são as regras, né? Eu não vi o que o Thiago comentou. É preposição. Isso, gente, desculpa. Vocês têm toda a razão. E aí, a partir dessa gramática G1, aplicando aqueles algoritmos e tal, a gente tem o grafo de transição, né? Então, na realidade, a gente tem tanto os grafos de transição quanto categorias. Então, eu vou ter um gráfico para verbos, pronomes, preposição, adjetivo e determinante, né? E o que são esses grafos, basicamente? Eles estão associados a essas relações possíveis, né? De poder dominar ou poder ser dominado por uma outra categoria. Tanto que, por exemplo, os grafos mais simples possíveis, né, são os de adjetivos e de determinantes, né, que basicamente eles só podem ser dominados, então eles vão ter grafos mais simples. A partir desses grafos, a gente então constrói a tabela de parser, né? Welton, Oi. Posso falar uma coisinha, só para deixar mais claro? Se você puder Por botar... favor. Por favor. Esse negócio aí deve ter ficado estranho para muita gente, né? Acho que olhou para esses autômatos aí e não entenderam nada. Isso é o que eu estava falando no começo. A Magali tá... eu incluso, nesse caso. Essa notação é uma notação antiga da inteligência artificial, que a gente nem usa mais hoje, né? E isso é usado em outro contexto, mas na IA a gente já não usa desse jeito. O Norton talvez lembre que era aquele negócio que a gente chamava de rede de transição, né? Então, o que era aquilo? Vocês pegarem os livros clássicos aí de PLC... Antigo e o Norton também, talvez lembre, é sacanagem, viu, nego? Vou ler de outra forma para vocês, tá? Ignora essas bolinhas, olhem só para as transições entre as bolinhas. Eu acho que eu vou mostrar um grafo aqui que eu desenhei na minha anotação. Então faz favor, Welton. Claro. Deixa eu... O que eu ia dizer é o seguinte, as regras, na verdade, estão codificadas nos arcos. Então, se vocês lerem os arcos entre as bolinhas, entre os nós, vocês veem os constituintes, as partes das regras. Então, se você quer dizer, por exemplo, que um sujeito... Vou pegar o caso clássico, que uma frase é um sujeito modificado, isso significaria fazer uma bolinha inicial para uma bolinha intermediária, com um arco sujeito. E depois dessa bolinha intermediária, indo para uma bolinha final com um arco predicado. Se vocês olharem depois do exemplo do Elton, dá para ver bem isso, que na verdade é só a regra que está ali, escrita num formato diferente, né? Num formato de autômato. Que é uma coisa que a gente gosta muito na computação, né? Deixa eu ver se é de velho, não, Norton. Se você é velho, imagina eu, então. Contemporâneo. Não, eu tô com uma coisa que a gente gosta muito na computação. Nem tanto, né? Vocês sabem onde isso é muito usado? Em compiladores. Usado Sim. É uma coisa que... livre de contexto, né, meu velho? Por isso que ele está usando, ele tá agindo como uma linguagem livre de contexto. É basicamente um compilador. O Evandro no próprio artigo ele comenta mesmo, né, que tem essa relação com as linguagens livres de contexto e tal. E eu acho que eu não peguei porque, na verdade, assim, apesar de eu meio que ser da computação, eu nunca tive compiladores porque eu fiz análise de sistemas. Sortudo. Então, já me falaram isso. Eu gostei, cara, eu não achei ruim. Mas... Desculpa, pessoal. Eu vou apresentar agora. Eu estava com dificuldade aqui com o aparelho.
Ah, legal. Acho que assim fica mais fácil de entender, né? Aí a primeira regrinha aqui do lado esquerdo, o verbo entra no lugar do cerquilha, né? Aí pode ser uma árvore assim, ó. Verbo tem um substantivo de um lado e preposição. Essa estrelinha pode não ter a preposição, zero mas pode ou mais, ter mais né? de uma. É zero ou mais. Ou pode ser uma árvore também assim, né? Que antes aqui da preposição pode ter um substantivo. Então, essas são as duas raízes principais. Agora, esse N aqui, a gente pode acoplar essa subárvore aqui no N, ficaria o A estrelinha, ou seja, pode ter um artigo ou não, uma preposição ou não. Aqui não é artigo, aqui é adjetivo, desculpa. A de adjetivo, D de artigo, né, determinante, ou mais de um de adjetivo. Então, aqui fica aquele a tall, old man, aqui em cima, né? In, com o pezinho aqui, né? Então, acho que dá para ver o cursor, né, que eu estou usando aqui, né? Mas esse P é zero ou mais? Umas 3, 4 preposições assim, acho esquisito, né? Então, eu, na verdade, a hora que fui tentar fazer a árvore lá, eu não consegui, não, com essa gramática aqui. Alguma coisa que eu bobeei lá. Ele tá misturando com expressão regular isso daí, tá esquisito pra caramba. Ele fala isso, Norton, que ele usa a notação de expressão regular para facilitar a escrita, né? Mas assim, eu acho interessante a gente colocar isso para ver como que é importante, né, que essas árvores que a gente vai criar, né, é que vão alimentar o parser lá, né? Sem essas árvores. Ô Thiago, depressivo que eu reconheci, viu, cara? Fico contente. O depressivo é que eu reconheci. Mas ó, essa primeira árvore que o Evandro mostrou é o que está nos arcos aí dessa primeira figura em cima, ó. Para quem não conhece a anotação, tem o N no primeiro arco, o hashtag no segundo, quer dizer, é onde a palavra, o verbo vai estar. E aí a terceira opção é um nome, né? Ou uma preposição. E aí você pode fazer quantas preposições quiser no fim. Então é uma outra forma de escrever a regra gramatical. Né? E ela é escrita assim porque para o computador processar esse formato é eficiente. Então, se você consegue escrever as coisas com essa cara de autômato, isso é bom. A máquina gosta de processar essas coisas com cara de autômato. Né? Então, os linguistas que não conhecem autômato, era melhor não conhecer, mas já que conhece, tem uma explicação disso, né? Ainda bem que o Thiago não falou, não me citou nesse exemplo, quando eu era criança pequena aí no ITMC, aprendi essas bobeiras aí. Enfim. Bom, continuando então, gente. Aí a partir dos autômatos, desses grafos de transição, né, você gera uma tabela de parse. E eu até me perdi, na verdade. E aí, a partir da tabela de parse, você consegue pegar a sentença e ir desmembrando ela, basicamente, para gerar a árvore, né? E eu concordo com vocês que a notação que ele usa talvez seja muito mais preocupada e muito mais associada a uma otimização computacional muito grande do que uma clareza de o que está sendo feito, né? E isso deixa o artigo meio esotérico, né? O Elton, volta. Oi. Não, pode sair mesmo. Só para eu mostrar para vocês, essa tabela, na verdade, é só um outro jeito de ler aquele autômato que estava antes. Tá? Então, por exemplo, ó, volta no autômato. Vamos pegar esse primeiro aqui, tá? Ele fala assim, que um verbo é, na verdade, um N, tá? Seguido da própria palavra, que é o verbo, e seguido de outro N. Tá? Todo mundo enxerga essa primeira sequência de arcos, né? Volta agora na tabela. Vamos ver se a gente consegue achar esse exemplo.
Então veja o que ele faz lá. Ele diz algo assim. Veja aí, V0. Então, vai pegar essa primeira linha aí, V0. Você pode ter... Na verdade, acho que não é aí. Vou pegar um exemplo mais claro. Volta no automotor. Terceira linha. Terceira linha? Terceira linha. É que tá com esse adjetivo no meio, eu não queria pegar o adjetivo, só para não gerar confusão. Tá bom, Terceira. põe lá no automotor de novo, por favor, o Elton. Tá. Olha o que está em o nome. Tá? Então, o nome pode ser um adjetivo. Estão vendo aí o azinho na primeira seta? Seguido de mais adjetivos e hashtag. E depois de várias preposições. Né? O hashtag é a própria palavra. Agora vai para a tabela, só para vocês verem que é equivalente as coisas, tá? Olhem esse N0. E N0 é como se ele falasse assim, agora eu vou começar a reconhecer um constituinte do tipo nome. Tá? Então, ele tem. Você vai na coluninha nome. Segunda coluna. Então, ele fala assim, você está esperando o nome. Tem um nome, você reconhece o nome. Aí você vai na coluninha do A, do adjetivo. Se você viu um A, então prediga a palavra que é adjetiva. Eles chamam isso de predica. Conseguiram perceber? Mas o que ele faz, na verdade, é codificar aqueles arcos com as categorias nessa tabela. De tal forma que o analisador sintático, quando ele está aplicando essas regras, ele sabe o que fazer quando ele vê cada coisa. Então, se apareceu um adjetivo, ele tenta predizer aquele adjetivo na regra. Se apareceu um nome e ele esperava um nome, ele vai lá e fala, ok, nome reconhecido, e assim por diante. Toda vez que aparece a palavra em scan, é só um jeito dele dizer que ele leu aquela palavra na frase. Então você diz assim, o meu substantivo, meu sintático nominal, é formado por um artigo e um substantivo. Quando ele acha o artigo, ele faz um scan. Quando ele acha o substantivo, ele faz um scan. Mas se você fala que você tiver um nome com outra regra, é como se você falasse assim, então tá, então prediga aí o nome a partir da regra de nome. Não sei se deu um pouco claro. Para quem conhece compilador, é um negócio que a gente faz bastante, né? Mas é só um outro formato, então, para representar essas coisas. Outra ideia é tentar encaixar a árvore, né, naquela estrutura que você tem, né? Um jeito de ver também, né? Aquelas arvorezinhas que eu havia mostrado, tentar encaixar a árvore na palavra, né? São todos formatos equivalentes, né? A árvore, o autômato, as tabelas. Alguns são mais fáceis da gente humano ler, outros são mais fáceis para a máquina ler. Então, o formato de autômato e de tabela, para a máquina é muito prático, né? A máquina gosta desse formato. E aí, Elton, você pôs aquela figura feia, né? Põe a figura feia para a gente. Essa figura é bem feia mesmo. O que ele está fazendo aí é simplesmente mostrando passo a passo o que a máquina está fazendo. Então, num primeiro momento, ele pega o pronome I. Vocês estão vendo ali o S0, né? Na primeira linha, na primeira coluna. Aí ele faz um processamento interno, lendo a tabela. Aí ele vê o verbo só. E aí ele vai palavra a palavra. E para cada palavra, ele elenca as regras que ele pode aplicar. E ele vai testando todas. Se ele conseguir chegar na última palavra aplicando as regras sequencialmente, ele tem sucesso, ele conseguiu ler a frase toda e aplicar as regras de forma gramática de Essa é a tradução em português dessa loucura que ele está fazendo. Uhum. Bom, e é basicamente isso o artigo. Na verdade, a dificuldade dele é entender realmente essas técnicas e tal. E é isso, gente. Eu não sei se eu vou poder tirar tantas dúvidas assim, porque essa parte técnica ela é meio cascuda. Eu realmente não tinha entendido tão bem assim quanto por conta do meu background e tudo mais também. Não, muito bom, muito bom. Então, é importante a gente, eu achei legal a gente ver esse tipo de situação, porque, por exemplo, esse artigo,
ele é anterior à gramática, à universal dependence que a gente usa, né? Mas ele se encaixou bem, porque ele pegou um tipo genérico de gramática de dependência, e ele queria mostrar nesse artigo aí que esse algoritmo que ele criou é mais rápido do que o early convencional lá, que era de ordem ao cubo, né, do número de palavras. Então, basicamente, esse aqui é um pouco mais rápido que aquele, né? Mas dá, assim, para a gente, talvez, que já fez compilador, tudo isso, a gente consegue perceber aí que esse exemplo foi fácil, porque cada palavra tinha um rótulo único, né? Não vai acontecer isso com a gente. As nossas palavras poderão ter múltiplos rótulos, né? Um verbo pode ser o verbo parar, pode ser o para da preposição. Então, esses encaixes vão se suceder várias vezes e não vão dar certo, né? No algoritmo, né, internamente. Esse parser, por exemplo, ele cuida do período unicamente, mas você vê que no universo dependence, ele tem um apontador que aponta para a sentença, né, para o período, né? E aí ele não fala, a raiz dele já é o verbo. Tudo bem, na nossa universal dependence também tende a ser um verbo, mas tem alguém que liga para esse verbo, quer dizer, é uma estrutura de dados, assim, mais complicada depois, quando a gente for ligar com tudo isso aí, né? É que não tem palavra reservada no português, né, Evandro? Oi? Não tem palavra reservada no português. Não tem palavra reservada no português. Compilador é beleza, você não pode usar begin, ninguém faz begin. É fácil, mas imagina você tirar um begin, cara, de quem fala inglês. Mas uma coisa que eu falar que é diferente do que a gente costuma fazer hoje é o seguinte: isso que ele está testando, ele está preocupado com a eficiência computacional, né, e tudo mais, porque ele está tentando predizer todas as estruturas possíveis para uma frase. Então, esse método dele está pegando uma frase e caçando nessa gramática tudo que pode acontecer na frase. Hoje, parsers de dependência que a gente testa, esses famosos, eles não fazem assim. Eles não tentam predizer todas as estruturas possíveis. Eles usam uma abordagem, de novo os computeiros vão conhecer, né? Que é a abordagem gulosa. Ele propõe uma relação entre as palavras. Ele vai fazendo um parzinho de palavras e fala assim, aqui eu acho que é um sujeito. E bola para frente, ele não fica tentando outras. Né? Então, aí o processo é mais rápido. Com um preço, né? Se ele erra lá no começo, ele pode errar tudo depois. Né? Então, é um jeito diferente de pensar, né? E existem umas alternativas que tentam prever mais de uma possibilidade para não ser tão radical assim. Então, ele pega a primeira e a segunda relação mais provável, a primeira e a segunda classe mais provável, mas mesmo assim ele faz menos trabalho do que esse daqui, porque esse daqui está tentando tudo com tudo. Ele está tentando todas as classes, todas as relações, né? E aí onde está a coisa, só por curiosidade, eu já estou viajando na maionese, tá? Já vou parar. O que os caras fazem hoje? Eles usam as redes neurais para preverem qual é a relação. Então, onde é que o deep learning que a gente fala entra, né? Ele pega aquelas palavras da frase e fala assim, deixa eu prever qual é a relação entre elas. Aí vem a rede neural, numa tacada só, e fala, a relação é essa. Então, não passa por esse processo todo de ficar tentando todas as combinações. É muito interessante a forma de pensar, como mudou com o tempo, né? A gente saiu dessas redes de transição lá atrás, da minha época e do Norton, não da do Evandro, né? E a gente hoje não faz mais desse jeito. A gente pega uma rede neural, diz pra gente qual é a relação, e você põe lá a relação que a rede neural indica. Né? Então, mudou bastante a forma de olhar para o problema. Né? Essa parte, né, Evandro? É da sua época, a rede neural, né? Na verdade, eu por não olhar para o problema, né?
Fecha os olhos, bota a rede, rodar e seja o que Deus quiser, né? E o que é interessante dessa, desculpa, a Dioneia falou, Não, pode falar. que dessa primeira alternativa, que é a alternativa dele, né, a gente vai ter muita ambiguidade, né, Tiago? Porque do jeito que ele faz, ele pode achar mais de uma solução. Exato, ele não resolve a ambiguidade. Ele não resolve a ambiguidade. N estruturas possíveis, lá no fim ele vai ter as N possíveis. Né? Então, do ponto de vista de estrutura da linguagem, da língua, né? Não posso falar linguagem, que a Magali fica brava comigo. Do ponto de vista de estrutura da língua, tá ótimo você prever todas as combinações, mas do ponto de vista de PLN, você tem que escolher, né? Você tem que dizer qual é a mais provável ali. E aí Mas pode não estar lá. Dos meios atuais, né? Pode não estar lá. Pode não estar lá também. Pode não estar lá. Caminho, né? A mais provável não necessariamente é a correta, né? Você pode ter perdido a correta aí no meio do caminho. Então, isso que eu ia falar. A gente começa a usar a rede neural, o que é frustrante é o seguinte, trabalha nas regras, né? Tem as regras da língua e tal, você trabalha um parser bonitinho, aí você começa a alimentar essa rede neural com tweet, com frases do WhatsApp e tal, que não obedecem. Então, você está alimentando o sistema com coisas fora da regra. Ele vai interpretar de acordo com aquilo que é alimentado, porque a estatística dá mais para ele do errado, ele vai tender para aquele lado, né? Por isso que eu acho que a gente tem que treinar esses caras com os dados da web também, né? Ele aprender como fazer. Se a gente souber como fazer um dia com os dados da web. Por isso que a gente tem que colocar várias possibilidades, treinar e colocar um tribank bem grande lá, com possibilidades que abarquem essa que a gente pode ter furado, não pode ter, não colocado numa regra que a gente criou, né? Então a gente pega a regra que as pessoas criaram, a regra que elas criaram é a frase que elas criaram, a gente monta essa frase, colocando as regras de dependência, e vai, através daquilo lá, a gente vai falar que aquilo existe, né? Agora, o problema da rede neural também é que ele vai tender para os mais frequentes, né? Ele pode até achar essa regra aí, que é mais diferente, mas ele vai tender a buscar a mais frequente, normalmente, também. Mas daí é qualquer método, né? Aí é. Não fica só na rede neural. Mas, gente, olha, a gente às vezes é meio crítico das redes neurais, né? Porque elas dominaram o mercado. E a gente reclama muito, né? Que você não consegue explicar direito por que elas fizeram como fizeram. Mas o impacto delas nesse mundo de parsing foi incrível. É incrível. Alguns anos atrás, quem acompanhou um pouquinho da história sabe disso. Os melhores parsers chegavam a 92% de acurácia, né? O que a gente já considerava alto. Com essas redes neurais modernas, se chegou a quase 98%, que era uma coisa assim que as pessoas não imaginavam que fosse possível. Então, você veja, elas conseguem perceber coisas ali que os sistemas até então não percebiam. Né? Como elas percebem, a gente não sabe. De novo, é a caixa preta, né? Mas elas estão aprendendo mais do que os métodos de aprendizado que a gente usava antes. Né? O negócio deu um salto enorme de qualidade, se vocês pensarem bem. E eu tenho muita fé nessas redes neurais modernas. Só não pergunto o que elas fazem, né? Mas eu tenho muita fé de que esse salto aí é muito importante para a gente em parsing. Eu tenho fé nelas em fenômenos locais. Quando a coisa é global, eu acho que elas vão... Acho não. Tenho certeza que elas vão cair, sabe? Se troca de domínio, vai dar uma tristeza, sabe? Eu não boto fé nelas para esse tipo. Para coisa local, tudo bem. E se você parar para pensar, a estrutura sintática é local, né? Você tá preso. Norton, mas tem um cara aí que fez um parser aí recentemente. Ele fez um parser só e rodou em 75 línguas, cara. É impressionante. O DeepIve. Tá, mas rodou o quê? Pegou 75 línguas? Que línguas eram? Bom, não sei, 75 é um número muito grande para mim.
Sabe? Mas deve ter inglês, francês, alemão. Sim, ele treinou nas línguas e testou. As línguas que têm corpos já anotado em UD. Tá. Pô, é fantástico, né, cara? E é muito bom o resultado. Não, é. Só que eu olharia ainda o que está dentro do corpo, sabe? Se isso daí não está específico. Provavelmente ele treinou no corpus para testar no próprio corpus. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Mas, ô Norton, essa coisa do fenômeno global, eu concordo com você. Não sei se vocês tiveram chance de ler aquele artigo da CL, o premiado desse ano, da Emily Bender. Não li. Gente, acontecem umas coisas fabulosas lá. Ela avalia um gerador de texto, que é a famosa GPT, né? O famoso GPT, né? E ela tenta ter essa visão global que você está falando, Norton. Então ela vai lá e manda esse gerador de texto completar o texto dela. Ela coloca assim: encontrei um urso no meio da floresta e eu só tinha um graveto em mãos. O que eu faço? Aí o gerador de texto tem que dar a resposta para ela, tem que gerar o texto. É fabuloso. Aí você vê que esse negócio está aprendendo nada, porque só sai textos assim, bem formados, estruturalmente bem formados. Só que se a sua vida dependesse daquilo lá, você estava morto. Não, pragmática zero. Semântica também pode mandar para o saco. Esse é o ponto dela, Norton. Ela diz assim que, por mais que aquilo faça textos bem formados, aquilo não conhece a semântica verdadeiramente. Sim. Então, gera aquelas coisas que são manhaca. Só tá bonitinhos os textos, mas são manhaca. Agora, Thiago, você está numa floresta com um urso e um graveto, nego. E aí? Se você me dissesse, Norte, você está numa floresta com uma onça pintada e um graveto, eu até sairia dizendo, não, tá de boa. A onça é pintada, né? Tá pintada em algum lugar. Sabe? Eu só interpretei de maneira diferente. Agora, um urso, nego. Não tem muita esperança de qualquer jeito, né? Joga o graveto numa colmeia que tá lá, a história é minha também, né? Cai a colmeia, o urso se delicia lá e você, ó, né? Mas vale a leitura, para quem não leu, é uma crítica, assim, aos sistemas de hoje. E ela fala uma coisa que eu acho que é muito verdade. Ela diz assim, que a gente tem que ser muito humilde ao lidar com a língua. Muita gente acha que as redes neurais vieram e resolveram tudo. Imagina, não chegou nem perto. Já aconteceu muitas vezes da técnica mudar, né? Não, a gente achou que a estatística ia resolver tudo, a gente já achou um monte de coisa, né? Minha crítica não é com os resultados. Minha crítica é que eu posso jurar que daqui a algumas semanas eu vou escutar que elas curam câncer, cara. Eu nunca vi coisa igual. Ninguém fala que serve para tudo. Você pode ver, milagre, fala em rede neural, a galera compra. Como que a gente vai pôr um homem em Marte na semana que vem? Usa uma rede neural. Aliás, ela vai estar... Vocês viram que ela vai dar uma palestra amanhã à noite, né? Sim. Essa eu marquei para assistir. Foi o Vando que mandou o link, né? Eu esqueci se tem que... Não foi? Quem mandou o link? Foi o Otto, não foi? Acho que foi o Otto. Foi o Otto. Não, acho que eu recebi por você, então. Então tá bom. Tem que se registrar alguma coisa? Acho que não, Norton. Acho que não. No link lá Só clicar no link e entrar, como eu gosto das coisas. Então, se for assim, então... clica, você tá dentro. Tô feliz, cara. Método KISS. Adoro isso. Então vale a pena, para quem não viu o artigo e tal, acho que vai ser bem legal, né? E é verdade, ela tem